amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Dayana Mendonça, estamos começando mais uma revista e a revista dessa semana vai abordar um assunto interessante, bem um pouco diferente da semana passada, que foi sobre beleza. Nós vamos falar sobre o futuro da tecnologia inteligente, nós vamos falar sobre educação e vocês sabiam que até 2025 1 em cada 3 postos de trabalho serão substituídos por tecnologia inteligente? Mais da metade das crianças que hoje estão no primário vão trabalhar numa área, numa função que ainda não existe. Quais serão essas profissões? Fica um pouco difícil responder de todas elas. Mas para indicar essa inovação, o Revista hoje recebe o Gladson Simplício. Tudo bom, Gladson? Tudo bem. Ele é engenheiro agrônomo, pós-graduado em engenharia de software e professor da Rapcode. A Rapcode, gente, está no mercado desde 2015, mas aqui em Porto Velho ela está desde abril. E é uma escola de programação, desenvolvimento de games e aplicativos. Então, Gladson, para a gente começar, é um campo que é pouco conhecido ainda, né? Mas que vai ser muito utilizado lá na frente. Você pode explicar um pouco no início, agora para o internauta, como é que funciona a Rapcode, como é o método de ensino deles, o que eles fazem aqui em Porto Velho? Pode falar? Posso. A Rapcode, ela foi fundada em 2015. Ela já está espalhada em vários países do mundo, entre Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos. É uma escola de inovação, tecnologia, onde nós temos robótica, também temos cursos na área de tecnologia da informação e também na inteligência artificial. Também temos cursos de youtuber, que é o digital influencer. Que é de Muita gente deve procurar, né? Muitos. E são crianças que é a partir de 5 até 17 anos de idade, na qual a escola pode abstrair e chegar a essas crianças nessa idade. Então, a escola em si, a metodologia dela é STEAM, que é de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, onde engloba toda esses setores, vamos dizer assim, da educação, que é multidisciplinar, que aonde nós chegamos hoje nessa questão que a gente está discutindo aqui hoje sobre as tecnologias e as profissões do futuro. Sim. Então é nessa tendência do mercado aonde a escola adentrou, está trazendo as crianças em prol desse futuro, dessas profissões. Que a gente vai comentar um pouco aqui hoje sobre essas profissões que vão aparecendo conforme os anos. E vocês trabalham com idosos também, não tem? Trabalho com idoso? Tem também. Como é que funciona esse trabalho? Então, é a partir dos 65 anos de idade, onde pessoas de variadas idades, principalmente crianças também até 17, e tem esse aporte para chegar até os 65 e diante, onde ele chega para saber um pouco mais sobre a área de tecnologia. É um pouco abrangente, não é um curso tão específico, porque são várias ferramentas que são usadas, principalmente computador, tablet, smartwatches, então iOS por completo. Então são várias tecnologias ali envolvidas para ensinar esse público mais jovem. Entendi. E, gente, você que pensa que vai mandar seu filho lá para a Rapcode, vai matricular, pensa que é só para eles jogarem, não é isso, né? É um estudo, é uma coisa bem séria e ajuda também, né? É a questão na escola regular, pela disciplina que lidam lá, né? Sim, com certeza. Nós estamos chegando no mercado, não é uma forma de tirar a escola regular, mas sim complementar o que está sendo passado na escola regular, principalmente na área de matemática e física. A física é muito usada nos cursos de games, por exemplo, e nos cursos de aplicativo também é usado muito a questão literatura, português,
também é usado nos cursos. E dentro dessa metodologia, a escola também criou uma metodologia própria, que é a LET, que é Learn Education Technology, que engloba essa metodologia que eu falei da STEAM, mais a metodologia própria da escola, onde tem a situação entre professor e o que o aluno aprende e a aplicação dele de forma prática para o mercado. Um exemplo disso são essas metodologias que tem mesmo dentro da faculdade, na área de engenharia de produção, engenharia agrônoma, questões da área civil, que são as metodologias Scrum, TDD, que são metodologias que são aplicadas na faculdade. E de forma lúdica, a própria Rapcode aplica elas também dessa forma. Para que a criança entenda que lá fora, quando ela sair da escola ou da faculdade, já tem um aporte, já tem uma tendência a se trabalhar. Que é esse método de hoje em dia. Por exemplo, nós aqui estamos fazendo a nossa entrevista hoje e ela vai ser publicada nas redes sociais. Sim. Que antigamente, uns 10 anos atrás, não havia isso. E é a forma mais rápida até, né, hoje em dia, a internet aí, hoje em dia o que se vê na internet, né, não tem para onde fugir. É a forma dinâmica da informação sendo em tempo real. Que antigamente a gente esperava alguns dias para saber as informações, hoje em dia não, é tudo em tempo real. E sem contar que essas informações geram dados. E todos esses dados, essas informações, elas vão ser trabalhadas de alguma forma. E a mente humana, ela tem um certo limite. Sim. É aí que entra alguns cursos como inteligência artificial dentro da escola e fora dela também, que também vamos comentar aqui hoje, né? E, gente, ele e a Isa, a esposa dele, eles têm uma empresa chamada Imensa. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre ela. E assim, Gladson, um profissional do futuro terá que saber essas habilidades, né, para fazer parte do mercado de trabalho. Então, já desde cedinho já está começando aí a ser inserida aí várias informações. Como é que funciona, assim, das habilidades? Você pode falar um pouquinho? Posso. Essas habilidades são chamadas habilidades do futuro, do século XXI. Essas habilidades estão, dentre elas, a resolução de problemas. A escola, tanto a escola Rapcode quanto a empresa que você estava comentando, a Imensa, elas estão alinhadas nessa situação. Sim. Porque, por exemplo, posso citar como exemplo, eu sou engenheiro agrônomo, tenho pós-graduação e sou estudante de matemática, então são áreas, são áreas afins. É claro que tem um foco, só que eu trabalho na área de tecnologia. Sim. Então são pessoas nesse sentido que no futuro vai se precisar. Por exemplo, existem profissões, por exemplo, digital influencer, que é o seu caso. Sim. Você é uma digital influencer, então é uma pessoa que tem influência dentro das redes sociais. Também, outra profissão que vai aparecer é Big Data, que é uma pessoa onde vai fazer uma análise de dados dentro dos dados que vão estar ali disponíveis àquela pessoa, naquela determinada profissão. E é claro, com isso, para se chegar até esse patamar, vai sumir algumas profissões, que a gente aqui vai conversar também sobre essas profissões que vão sumir e outras que vão aparecer no decorrer dessa história. Então, é com isso onde entra a escola Rapcode e onde entra a empresa Imensa também. É nesse sentido, que é uma para complementar a outra. Então, quando sai da Rapcode, por exemplo, a criança, para fazer uma área específica, ela pode ir direto para a Imensa. Pode. Né? E lá vai trabalhar uma área específica desses cursos que ela fez na Rapcode. Sim, de forma avançada. A Rapcode, ela tem, claro, um certo limite. E depois desse limite ultrapassado pela Rapcode, é onde entra a Imensa. É até os 17 anos da Rapcode. Isso. É. Já a Imensa não tem esse problema. Então, pode vir pessoas que trabalham dentro de órgãos do governo, assim como advogados,
pessoas querendo fazer análise de dados, psicólogos, de todas as áreas. Que a programação, a lógica de programação, ela vai estar inserida praticamente em tudo. Para você tomar uma decisão, para você sair de casa, tudo ali tem uma lógica. Você precisa abrir a porta, ter a fechadura e tudo mais. É a mesma coisa você desenvolvendo qualquer, nesse sentido, um aplicativo, ou desenvolvendo um game, ou desenvolvendo um software, um site, por aí vai. E como a gente tem que preparar esses jovens para o trabalho no futuro? É mais ou menos isso que você está falando, nessa área, né, da questão da tecnologia e tudo, mas tem alguma coisa mais aprofundada aí nesse assunto? Tem sim. Na Rapcode, falando um pouco da onde eu trabalho, nós trabalhamos em cima dessas habilidades que eu comentei, que são a resolução de problemas e também a questão socioemocional, que é a questão onde a criança, ela, nos dias de hoje, tem um problema que vem acontecendo, que é a depressão de crianças. Então, a escola em si, ela já vem preparando essas crianças para que o seu emocional já possa ser trabalhado desde pequenininho. Que legal! Então, a gente vem observando essa tendência dessas crianças que há esses problemas, e para que no futuro essas profissões que vão almejar muita responsabilidade, porque cada informação dessa que for dada no futuro vai ser informações muito importantes e vai alencar para muitas e várias pessoas no mundo até, ou então no Brasil inteiro. Porque nesse momento a gente está gravando um vídeo e pode alcançar milhares de pessoas do mundo inteiro. Sim. É a mesma coisa que vai acontecer no futuro, quando eles começarem a pegar informações e analisarem elas. Então isso é algo que a gente deve se tomar muito cuidado, e é onde a escola da Rapcode e a Imensa também vem com essa proposta de trabalhar a mentalidade tanto do jovem, adulto e a criança para esse futuro que vem aí pela frente. Entendi. Que é bem diferente desses de 10 anos atrás. Legal essa preparação psicológica das pessoas, das crianças, né? Já desde cedinho, já teve um programa aqui que falou sobre depressão, também falou dos jovens, né? É bem interessante, né? Que é uma coisa levando a outra, né? Quanto mais informação, mais você tem até problemas, né? Que se você não for bem preparado, né, para o futuro, enfim, os trabalhos do futuro. E com esse modelo atual de geração de profissionais do futuro, estará preparada para criar novas tecnologias? Sinto informar, mas não. Não? Não, a metodologia hoje, que principalmente falando não das escolas, mas das faculdades, não é que seja um problema, mas tem uma forma, um molde para se criar um formando. Então, esse molde que hoje se cria o formando dentro das faculdades que é complicado, porque o mercado de trabalho hoje em dia não vai esperar 4 anos ou 5 para você ser um especialista naquela área. Hoje em dia, com a inteligência artificial bem aí, vai precisar de profissionais que em menos de 6 meses ou 3 já tem aquela especialidade e que treine essas tecnologias, porque elas não nascem prontas, elas têm que ser treinadas e criadas. Então, esses profissionais que estão ali gastando 5 ou 4 anos, de alguma forma, tem que se alavancar e sair do mesmismo, que é o que acontece hoje em dia. Você entra dentro da faculdade, você vai ver a mesma coisa. As faculdades têm que haver uma forma de evoluir com o mercado de trabalho, para que possam absorver esses profissionais que estão saindo de lá. Eu estou falando isso hoje aqui, em 2018, quando chegar em 2025, 2023, que são algumas pessoas que estão se formando hoje,
não vão ter aquelas profissões que estão se formando. É complicado, né? Porque você passa 5 anos na faculdade, quando chegar lá, se formar, já vai ter mudado tudo, né? Então é por isso estar por dentro, né? Mesmo fazendo um curso acadêmico, tá por dentro também dessas outras... Ou se inscrevendo num desses cursos que vão ainda continuar, né? Essas profissões que ainda vão continuar. Isso. A questão da inteligência artificial, ela não é só num sentido, ela engloba várias áreas. Por exemplo, a área de medicina, por exemplo, oncologia, o Hospital Albert Einstein já usa esse tipo de software de inteligência artificial, onde os próprios médicos treinam esse software para dar diagnósticos. É mesmo. Então, nesse sentido, que a tecnologia vem ajudando e também criando novas áreas para poder trabalhar. Então, no futuro vai ter médicos que vão trabalhar na área para poder treinar esses tipos de aplicação. Porque, como eu disse, o software em si não nasce aprendendo, então ele vai ser treinado. E é com esses profissionais que vêm com uma mentalidade aberta e aprendendo lógica de programação, como na escola Rapcode ou na Imensa, nas escolas em si que ensinam lógica de programação. Então, hoje em dia, não tem mais esse negócio de dizer assim, só o pessoal da TI ou de tecnologia da informação que precisa saber lógica. Pois é, né? Então, são várias áreas, né? Agora, todas as áreas, tanto direito, quanto psicologia, quanto área de engenharia, em qualquer engenharia, pode abraçar a lógica de programação, independente da linguagem em si, porque existem várias. Se você gosta de games, vá para games. Até um aporte aí para games. Hoje em dia existe a gamificação na área de administração, assim como para RH. Para questões de que sentido? Uma pessoa vem para uma entrevista, ele em vez de ter uma entrevista com uma pessoa real, não, ele joga um videogame. Então o videogame tem certas decisões a ser tomadas, então a pessoa toma aquelas decisões dentro do jogo e ali ela é avaliada pelas decisões que ela toma no jogo. Interessante, é incrível, né? Nossa, como tá moderno, eu não estou acompanhando direito não ainda. Acho que eu tenho que me atualizar também. E assim, como se reinventar, já que as instituições com curso para determinadas profissões não buscam se aprimorar? Então, neste contexto das instituições, meio que a gente fica meio que de mãos amarradas. Mas a população em si, o jovem, quem for que estiver estudando, querendo se aperfeiçoar, pode buscar escolas como a da Imensa, escolas como a da Rapcode para crianças de 5 a 17, com uma forma de você aprender algo novo e que também vai fazer diferença no futuro. Porque a busca dessas empresas é que o jovem ou um adulto em si, no futuro, faça diferença no mundo. Por quê? É aquilo que eu falei no início. As informações que são desenvolvidas no decorrer dos anos, elas vão ficar de uma forma que uma máquina não vai dar conta de fazer uma análise, e sim uma pessoa humana. Aí é essa pessoa onde entra naquela profissão que eu falei, que é a Big Data. Sim. Que são várias informações englobadas ali, de determinadas áreas. Ela vai pegar, fazer uma mesclagem e ver qual a informação interessante para determinada situação. Então, às vezes, pode ser várias coisas. Por exemplo, a nível de um país, para saber questão de mercado internacional, bolsa de valores, e por aí vai. E assim, qualquer atividade profissional que grande parte do dia você passa fazendo, isso tem um alto potencial para ser automatizado e ser trocado por sistema inteligente, né? Por isso que nós temos que focar nas atividades menos automatizadas, vamos dizer assim.
Por exemplo, o contador, tudo que você passa o dia todo fazendo, contabilidade seria uma área que, por exemplo, poderia sumir lá no futuro? Quais são, assim, as profissões, mais ou menos, você pode falar pra gente? Que tem um risco aí de ser extinta. Tem um risco bem grande. É claro que tudo que eu estou dizendo aqui são suposições. Sim, claro. Que a gente não sabe do futuro, né? Claro. Mas, para que o público que está lá do outro lado não pense, não, minha profissão eu estou estudando claro. hoje. Gente, não vamos se assustar. Nós estamos falando de algo que pode ou não ocorrer, mas sim que a gente tem que estar preparado. Claro. Né? Então, é nesse sentido, aonde, como você está comentando, sobre o curso de contabilidade. Então, o curso de contabilidade é um curso que tem uma tendência muito alta da inteligência artificial adentrar nela. Sim. Por quê? É um setor lógico, matemático e que tem umas regras. E dentro dessas regras, a máquina ela é muito fácil de entender. Sim. E se tiver uma pessoa, um especialista na área de contabilidade para ensinar a máquina como ela deve entender aquelas informações que recebe, aí é um risco que pode ocorrer uma profissão como essa. Só que vai abrir um outro lado de profissão, que é o treinador de inteligência artificial. Nossa. Aí esse treinador vai precisar com que esse profissional que está do outro lado se aperfeiçoe mais. Porque quem tiver a tecnologia mais avançada em inteligência artificial é o que vai mandar lá na frente. Uhum. Então, esses profissionais que hoje possam ter medo dessa tecnologia, não, abracem ela de alguma forma, aprendam como ela funciona e usem em prol. Que aí lá no de braço futuro cruzado também, só esperando acontecer. Isso. Né? Tem que se preparar. Aí a preparação é nesse sentido. Assim como os médicos estão usando em prol para eles, questão do direito, por exemplo, os cursos de direito estão usando nesse sentido também. Estão treinando para alguns juízes de inteligência artificial, alguns defensores, alguns promotores, para que no futuro possam juntar esses três e fazer um advogado em si ali que possa te defender ou não. Vai variar muito. Mas isso é questão que a gente vai ver um pouco no futuro ainda. Sim. Porque existem tecnologias que estão sendo trabalhadas, se forem consultar pela internet, tem várias no YouTube, animais sendo criados por inteligência artificial. Então, animais com máquinas, por exemplo, lá na escola da Rapcode, crianças entre 5 até 17 criam drones. É mesmo? Desenvolve drones lá. E precisa se programar ele. Então, por quê? Porque eles vão sair de um certo ponto até outro, tem que se programar. Sim. Então, por que eu estou falando isso? Que as crianças desenvolvem drones lá na escola? Porque a própria Amazon está trabalhando nisso já. E não é longe, é bem aqui. Tá? Aqui na América Central, ali nos Estados Unidos, eles já estão trabalhando nesses serviços de entrega de produtos. Na verdade, já estão até bem mais avançados. Estão bem mais avançados. Mas que precisam de quê? De assistência. De pessoas que deem assistência a esses tipos de serviços que vão vir no futuro. Drones voando para cima e para baixo aí em cima das nossas cabeças daqui a alguns anos. E vai ter pessoas, empresas dentro desse sentido. E quem é que vai controlar? É uma inteligência artificial. E quem é que vai controlar a inteligência artificial? É uma outra profissão. Sim. Que no futuro vai se precisar. Gente, tem que correr atrás. Vamos logo se preparar, porque o negócio vai ser competitivo, né? Vamos falar um pouquinho das profissões? Algumas profissões, você falou da Big Data, né? Isso. E Digital Influencer. Pode, para o internauta que ainda não sabe, não conhece, pode explicar um pouquinho de cada uma? Então, uma dessas profissões que eu venho comentando é sobre a Digital Influencer, que vocês podem observar que a gente tem aqui a nossa apresentadora,
que ela é um youtuber e que o nome mais aplicável para isso é digital influencer, e também o Big Data. O Big Data são profissionais que já existem, alguns que são profissionais muito bem pagos, são profissionais que recebem a nível de médico, de promotores públicos, então salários bem altos, onde essas pessoas fazem análise de dados, eles são cientistas de dados. Então essas pessoas que têm, nesse sentido, podem ser advogados, podem ser psicólogos, pode ser de determinadas áreas, mas que conheçam bem de tecnologia, principalmente de lógica de programação, que é a base de tudo. Tendo isso, ainda existem outras profissões, como a inteligência artificial, que é uma profissão também, onde vai precisar de pessoas que treinem a inteligência artificial. Outra profissão também que possa existir, que vem tendo uma tendência, que é o engenheiro 3D. Nossa. O engenheiro 3D, ele é na seguinte forma: ele usa a inteligência artificial para criar objetos, que esses objetos vão se tornar objetos palpáveis. Ah, sim, já ouvi falar, já. Que tanto a NASA, algumas empresas já usam para fazer ferramentas, mas que no futuro você não precise falar para o equipamento o que você deve fazer, você só vai falar, olha, eu quero uma chave de fenda, aí ele vai lá e faz para você. É assim. Então, muitas coisas que podem ser aplicáveis aí, que já vem sendo trabalhado já em algumas universidades pelo mundo. Uma delas é a questão de desenvolvimento de órgãos para humanos. Então, órgãos artificiais, que impressoras 3D com outras tecnologias sendo usadas. Alguma dessas profissões que eu venho citando que podem ser que no futuro, e que está bem próximo, não está muito longe, que vai ser aplicados com a inteligência artificial e com tudo isso que a gente vem conversando. Entendi. Bem interessante. Eu vi até uma série, e olha que a série é antiga, todo mundo conhece, Grey's Anatomy, e nessa série estava falando sim dos órgãos feitos em 3D, né, impressoras 3D. Eu achei interessantíssimo, porque você falando agora, é uma série antiga, e olha só o tempo já que, né, já tem essa ideia, já se está fazendo. Sim. Então, gente, estão bem avançado, né? Já tem um pouco de ficção científica, né? Isso. Quem é entusiasta nisso acha muito bacana o que eu estou falando, mas tudo isso que a gente vem comentando e vem conversando desde o início do nosso programa aqui, é uma forma de avisar aqueles que, pelo menos eu tenho isso, é avisar que você se prepare para o que vem pela frente. Alertar, né? Alertar tanto as suas crianças, que você que é pai, aí está aí do outro lado, tragam sua criança para ir para Rap Code, 5 a 17 anos, onde na Rap Code vai abraçar sua criança, entender ela, ver qual área mais específica que essa criança possa adentrar ali na escola, tanto de games, pode ser de aplicativo, pode ser na área de youtuber ou inteligência artificial. É muito a gosto da criança. A escola não obriga você a fazer um curso específico para determinada área. Elas estudam várias áreas ali? Várias áreas ali. Ah, tá. Não é um curso só não, né? Não. Que até quando a criança chega na escola, ela passa um primeiro momento a ter uma aula demonstrativa. E a partir daquela aula demonstrativa aqui dentro da escola, é onde a criança é apresentada aos outros cursos. Sim. Aí, nesse sentido, é onde a criança vê qual o foco que ela tem mais habilidade. É por isso que tem essas questões das habilidades do futuro. Sim. E a gente observa isso e dá um caminho para ela. Legal. Aí é por isso que a Rap Code e a Imensa, ela olha nesse sentido, que essas crianças que estão saindo da escola da Rap Code, depois elas vão se aperfeiçoar como? É onde entra a Imensa. A Imensa ainda bem que existe a Imensa, né? Porque aí você sai de uma escola lá na Rap Code, não tem mais como
aplicar aquilo ali que foi passado, né, que foi ensinado. Vamos falar um pouco da Imensa, fala para o pessoal aí que não conhece, é uma empresa nova agora? É uma empresa que já tem alguns anos, que já trabalha na área de tecnologia, já prestou serviços para a Embrapa, Fiocruz, em outras empresas grandes, desenvolvendo aplicativos, sites e de todos os sentidos. Mas hoje ela vem trabalhando com foco em relação à educação também e a questão de inteligência artificial, que é englobando as áreas de social, que é as redes sociais em si, pegando todas essas redes sociais e fazendo com que a inteligência artificial trabalhe elas na questão do marketing. Entendi. Já a questão da educação é onde entra a Rapcode. A Rapcode ela tem até um certo ponto de atender o público. A partir daquele momento que a Rapcode não consegue atender o público, é onde entra a Imensa. Para que, a partir daquele momento, de forma profissional, seja trabalhado em cima da criança, dando continuidade. Sim. Principalmente desenvolvendo sites bem elaborados, desenvolvendo aplicativos, e também a gente vem trabalhando em outros cursos bem modernos que a gente está sendo criado. Entendi. Um curso que está sendo pensado é o curso de inteligência artificial, mas aplicado à realidade, aplicado nessa tendência no que eu comentei dos médicos, lá de oncologia, e pensando nesse sentido, para que aprenda a fazer uma determinada funcionalidade. E a partir de que idade a Imensa matricula? A Imensa trabalha com que faixa etária? Qualquer uma? Existe a faixa etária a partir de 15 anos de idade. É claro que depende muito da questão do conhecimento, que é um conhecimento básico ali para chegar na escola. É por isso que tem um aporte da Rapcode nisso, para que a Rapcode, no momento que ela passa essa base para a criança, a gente já consiga absorver ela. Legal. É nesse sentido. Praticamente ali, como eu sou um dos professores lá na Rapcode, eu tenho um carinho pela escola também, e foi nesse sentido que partiu a ideia de ter essa educação já como sequência na Imensa. Teve uma visão aí, o Gladson foi muito inteligente da tua parte, né? Você e a Isa aí montaram algo que realmente vai ser necessário, né? Muito legal. E, gente, tá aparecendo no vídeo aí para vocês o número da Imensa, o número da Rapcode, o endereço. Você pode estar ligando pro Gladson, o número dele tá aparecendo agora aí no vídeo. Liga, marca uma hora, tem que marcar, pode ir mesmo no endereço, não precisa marcar. Na Rapcode, você pode agendar um horário, Sim. que vai ter aula demonstrativa, não tem problema algum. Tem o agendamento, você pode fazer o cadastro no próprio site da Rapcode, que o site da Rapcode é www.rapcode.com.br. A gente vai disponibilizar no vídeo também para você. Isso. E o da Imensa, a gente tem um site também, que é o www.imensa.com.br, que é com 2 M's. E lá você também pode fazer seu cadastro e também pode nos ligar para a gente fazer nossa matrícula, cadastro, para você conhecer um pouco melhor sobre a empresa. Tem aula experimental também na Imensa? Tem. Que bom. É sempre bom algo de graça. Então, a Rapcode na Imensa tem aula experimental, né? Todas as duas têm aula experimental para conhecer também, tanto a escola quanto a outra. Eu indico que as crianças de 5 a 17 busquem a Rapcode. Eu fiquei super interessada. Busquem a Rapcode, conheçam um pouco mais. E tem a Imensa, quando vocês acharem que as crianças de vocês já têm conhecimento e a escola já não possa assegurar eles, podem trazer para a Imensa que ali é sem limites. Que legal. Ali é sem limites para a criação mesmo. Legal. Gladson, eu quero te agradecer a presença. Muito interessante o nosso papo, de super valor.
A gente vai precisar lá na frente. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no Revista e eu deixo espaço para as considerações finais. Você pode chamar o internauta para ir, né? Pode botar medo logo para ele logo ir fazendo aí o que deve fazer. Fica à vontade. Então, agradeço mais uma vez o convite e gostaria muito de chamar aqueles jovens e também adultos que podem ser também mais velhos, não tem problema. A escola imensa está aberta para vocês, para a gente aprender um pouco mais sobre essa área de tecnologia. Não há medo, não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou estar lá, tanto eu quanto a minha esposa. A imensa vai estar de portas abertas a vocês, com os nossos cursos de desenvolvimento de software, a priori, e desenvolvimento de aplicativos. Então, a Escola Happy Code está disponível para que vocês possam fazer o cadastro e agendamento, para que vocês possam fazer aula demonstrativa, sem custo nenhum, tanto uma quanto a outra, não tem problema. Vou estar lá à disposição de vocês, vou atendê-los também como professor da unidade. E os nossos profissionais que vão estar lá aptos a qualquer momento para que vocês possam nos visitar. Então, agradeço. Legal, Gladys, obrigada a você. E, gente, é isso. Mais um programa Revista chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, mostre isso aí para as pessoas que você se preocupa. Leva seu filho, invista no futuro dele, porque vai valer a pena, viu? Eu quero agradecer a todos mais uma vez por vocês estarem assistindo. E é isso, até a próxima semana. Beijão!